Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, mais uma vez juntos. O momento que o Senhor nos concede, estarmos juntos na casa do Senhor, para meditarmos na palavra de Deus. E eu vou preferir hoje uma abordagem um pouco mais técnica, né? Com relação à Bíblia, a palavra de Deus. Já foi falado muito aqui sobre família, e hoje vamos fazer aqui um paralelo do Velho e do Novo Testamento, entender esse trecho familiar. Eu acho que é essencial para nós compreendermos isso, para saber o papel que nós deveríamos desempenhar dentro do seio familiar, dentro do âmbito da família. Isso vale para o homem, para a mulher, para as crianças, né? Para os jovens, para todo mundo. Primeiro ponto, e vamos para a definição, né? Já que é técnico, né? Ficou meio pequeno, ficou? Dá para vocês lerem aí? A turma do óculos aí consegue ler? Tranquilo? Então vamos lá. O que é família? O que é o significado de família? É um grupo de pessoas. O pastor Walter já até definiu aqui de outra forma, né? Mas bem parecida. Família é um grupo de pessoas que vivem sob o mesmo teto e são ligadas entre si pelo casamento e pela filiação, ou, excepcionalmente, pela adoção, e que são unidas em uma mesma convicção ou interesse. Essa é a definição de família, biblicamente falando. Existem hoje, no nosso tempo, muitas outras variações de definições de família aí. Mas dentro dessa definição aí é que nós vamos trabalhar aí com a família hoje, tá? Em Gênesis capítulo 2, verso 18, que está aí na tela, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Algumas versões dizem que lhe corresponda, que seja correspondente. Então Deus criou o homem, depois criou a mulher para que fosse companheira, para que houvesse companheirismo, para que houvesse a parceria ali, né, para que o homem não estivesse só. Então a mulher foi criada para ser companheira do homem. E quem compreende isso sofre menos, né? Tem uma vida melhor diante da palavra de Deus. Agora estamos vendo na mídia aí, né, encaixou com o nosso assunto, não foi nós que encaixamos com a mídia, né? Sobre a esposa do presidente, falando sobre esse assunto. E chocou muita gente. Então, hoje eu pretendo chocar os feministas, os istas que estão de plantão e que possam nos assistir porventura, tá? Bom, é uma instituição divina, né? O casamento foi instituído por Deus, lá, ainda no primeiro livro da Bíblia, bem no princípio, e foi atestado, aprovado e apoiado por Jesus e por todos os outros personagens bíblicos através do tempo. Sobre Jesus, nós vemos ele apoiando quando ele participa daquele casamento em Caná, na Galileia, né, no norte de Israel, e ao terceiro dia fizeram umas bodas, o casamento, né, bodas, em Caná, na Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, os quais estiveram presentes, e ali aconteceu o primeiro milagre no ministério terreno de Jesus. E o que ele está dizendo com isso? Que ele estava dando ali o seu apoio, né? Estava dando ali o seu aval, porque o plano de Deus, eu digo sempre isso nas igrejas, meus irmãos, o plano de Deus é um plano familiar. Todo o projeto de Deus é baseado na família, e hoje eu pretendo provar isso biblicamente para os irmãos, tá? Todo o plano de Deus é feito com base na família, né? No projeto de união familiar, de trabalhar juntos, cada um desempenhando o seu papel e a sua função. E tem coisas bem específicas mesmo. Olha o que eu separei aqui: é no lar onde mais se sente a falta da mensagem de Cristo. Porque um lar forte, um lar estruturado, tem que ter Jesus. Vocês sabem que um lar sem Jesus, um lar sem Deus, não é capaz de se autossustentar. É só aparência, é um lugar de aparências. Então, o lar para ter, né,
para brilhar, para ter alguma coisa a mais, ele tem que ter Deus, né? Então não tem um lugar tão propício para o cristianismo brilhar, né, e se desenvolver como na família, dentro do lar. É ali que se desenvolve. Agora vocês estão começando a entender por que a família é bombardeada o tempo todo pelas forças do mal. Por todas as correntes que apoiam o mal, eles atacam a família o tempo todo. Por quê? Porque o plano de Deus é familiar. É na família que se desenvolve, que brilha a glória de Deus. É dentro da família. Uma família que produz filhos, uma família forte que produz filhos fortes. Como é que é uma família forte? Uma família que tem a graça, a glória de Deus no meio. Sem isso não vamos ter filhos fortes. O inimigo vai entrar no meio e vai fazer uma ciranda ali, mesmo que a pessoa pense que ele é forte, mesmo que ele pense que ele é rico, mesmo que ele pense que ele é sábio. Uns pensam que é pela educação, falam, não, eu vou pagar a melhor escola para o meu filho, vou pôr ele nas melhores escolas, ele vai ser forte. E às vezes fica mais fraco ainda. Por quê? Porque é Deus que dá a fortaleza, que fortalece. Então ali Deus opera. É no lar, né, onde mais se sente a falta da mensagem de Cristo. É no lar. Nós vimos grandes casos aí, que é até chocante para nós, né, com relação à falta de Deus no lar. É no lar que o crente tem que passar as maiores provações. É no lar também que a gente passa as maiores provações, tá? E se nós vencermos, né, então a pessoa está apto a triunfar em toda e qualquer parte, tá? Então dentro da família se desenvolve todas as habilidades. Você pegar um noticiário lá, um documentário daqueles lá da África, você vê uns filhotes de leãozinho brincando lá, eles não estão brincando, eles estão treinando. Eles estão aprendendo como se defender, como defender a comida, né? O homem, o desenvolvimento dele é diferente, é no lar que ele se desenvolve. Toda a relação familiar é, na verdade, um grande treinamento. Aí entra uma grande responsabilidade do sacerdote. Vou bater bem nessa tecla hoje, do sacerdote no lar, tá? É uma responsabilidade muito grande. Então, se toda a família for verdadeiramente salva, o lar há de ser um pedacinho do céu. Qualquer lugar que vocês entrarem e puder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, esse é um pedacinho do céu. É um lugar abençoado, um lugar forte, um lugar que você pode se apoiar e que alguém pode lhe trazer alguma coisa que se aproveite dali. Bom, nem todo lugar é assim, porque sempre que depender de vós, tem paz com todos, mas não é sempre que depende de nós também, não depende só de você. Eu vou dizer vou mostrar para vocês o que é o ideal, não vou dizer que nós conseguimos o ideal, né? Nós almejamos, mas às vezes, né, muitas pessoas foram no meio do caminho e cometeu falhas, e cometeu erros, e tem um juiz aqui de Goiânia que fala que onde tem o ser humano, tem falha, né? Então, o que nós precisamos fazer? Minimizar essas falhas, diminuir. Quanto mais a gente diminuir, proporcionalmente a gente diminui as falhas, aumenta, tá, a força, o poder, a graça de Deus no meio da família. Aumentando no meio da família, um membro da família fortalecido fortalece os outros, tá? Contamina um para o outro, repassa um para o outro, tá? Isso, né, um está enfraquecido, enfraquece os outros, um está fortalecido, fortalece os outros. É um plano familiar, não se esqueça, fixem nisso. Por isso temos que lutar para que toda a família, o tempo todo temos que lutar para que toda a família esteja aos pés de Cristo. Para isso, eu vou precisar esclarecer um pouquinho do que seja o sacerdócio, que é a atividade sacerdotal. Para a gente não cometer falhas, né, lá na frente, e entender qual é o plano de Deus, qual é o plano bíblico de Deus para a família, porque isso aqui é para a família. Em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, né, ele diz aí, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar, dentre todos os povos.
Vocês viram ali, ó, se diligentemente, se, conjunção condicional, tem uma condição aí, tá? Se diligentemente ouvir a minha voz e guardar a minha aliança, sereis minha propriedade particular. Nós somos propriedade particular de Deus, se guardarmos os mandamentos, os preceitos que Ele deixou para nós, né? Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ó, tudo é dele. Todo mundo é dele. Tudo é de Deus. Mas aquele que fizer a vontade dele é uma propriedade peculiar, diferente. É algo que ele vai zelar com outros olhos, porque esses vão fazer parte da família de Deus. Todos os outros são criaturas de Deus. Só são filhos de Deus aqueles que entrarem na família por adoção, na família de Deus. Foi claro até aí? Todos que entrarem na família de Deus por adoção, eles fazem parte da família, têm direito a uma herança, ele é uma propriedade peculiar. Mas o verso 5 que é o meu foco agora, porque esse verso 4, o 6 que é meu foco agora, porque o 5 ele só dá uma pregaçãozinha de 1 hora, né? Tá? Mas veja o 5. Chega o pastor Juvenil, né? Bem-vindo, pastor Juvenil, nosso presidente. Amém. O verso 6. E vós, prestem bem atenção agora, que da agora começa a pegar, hein? Vocês não podem perder o foco para entender a linha de raciocínio de Deus. Eu estou só usando a Bíblia e vamos andar na linha de raciocínio de Deus. E vós me serei um reino sacerdotal, tá? E o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Se uma pessoa não conhecedora da palavra de Deus, ele passa por esse versículo, ele passa por cima desse reino sacerdotal. E sereis para mim um reino sacerdotal. Mas o que é um reino sacerdotal? Vamos ler o resto aqui, continua lendo, né? E termina o Êxodo, e vai para o Números, e vai para o Deuteronômio, e o reino, passa por Levítico, e o reino sacerdotal ficou para trás, e ele não prestou atenção nesse detalhe. O que é um sacerdote? Um sacerdote é uma figura de um mediador entre Deus e o homem. Então Deus estabeleceu o sacerdócio, o primeiro sacerdócio, e isso daqui, primeiro, ele fala desse reino sacerdotal aqui, meus irmãos, em Êxodo capítulo 19, né? O plano de Deus é que houvesse um reino sacerdotal, onde todo mundo fosse sacerdote. Presta atenção nesse detalhe. A ideia de Deus é que todo mundo fosse sacerdote. Ele falou isso em Êxodo 19. Quando chegamos em Êxodo 28, depois da entrega da lei, então Deus estabelece o formato do sacerdócio para o Antigo Testamento, porque o reino sacerdotal dependia da vinda de Jesus. Só seria reino sacerdotal pós a vinda do Messias, do Cristo, porque todo o plano de Deus é baseado no sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. Entendem? Por conta disso, ele montou um sistema sacerdotal figurado. Tá? Isso era só figura. A própria Bíblia declara que aquilo era figura de coisas futuras. Está lá no livro de Hebreus. Tá? Então ele estabeleceu o sacerdócio. Olha, ele pegou Arão, né, capítulo 28, versículo 41, o Arão, irmão de Moisés, ele está falando com Moisés, por isso que ele falou Arão, teu irmão aí, e vestirá a eles Arão, teu irmão, irmão de Moisés, e também seus filhos. Então, quem seriam os sacerdotes? Arão e os filhos de Arão. E por filhos, entenda as outras gerações também, filhos dos filhos, todo mundo que nascesse nessa família seria uma família sacerdotal, porque volto a dizer para vocês, o projeto é familiar, tá? Mesmo a figura, né? Na figura do sacerdote, porque o que é um sacerdote? É um mediador entre homem e Deus. É possível um homem fazer essa mediação? Respondo para vocês, não. Só há um mediador entre o homem e Deus, que é Jesus. Nós vamos chegar nessa parte,
tá? Então, essa parte do sacerdócio aqui, eu dou graças a Deus de ter nascido no Brasil, em uma época difícil, e compreender isso aqui, porque lá na terra de Israel, o povo lá não entende isso. Poucas pessoas lá entendem. Esse sacerdócio não é o sacerdócio de Levítico? É. Porque depois tem o sacerdócio de Melquisedeque. E aí que é a muda. mesma coisa, que é a mesma coisa. Ali, Mas aí ali aponta para Cristo, né? O isso, sacerdócio e o outro eterno. não, tinha um mediador, que era o homem, entre Deus e o homem, que intercedia pelo povo, não era isso? Exatamente, mas por quê? Isso era só uma figura, porque em Cristo, quando veio Cristo, morreu na cruz do Calvário, então ele ofereceu o sacrifício perfeito uma vez por todas. O sacerdote lá do Velho Testamento, todo de ano em ano ele tinha que oferecer o sacrifício, certo? Aquele pelo povo. Tinha outros sacrifícios que era diário, mensais, mas tinha um que era um anual, que ele oferecia uma vez por ano. Por que tinha que ser repetido? Porque não era perfeito. Porque era figurado. Mas no dia que Jesus vem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e oferece-se a si mesmo em oferta a Deus, o que acontece? Não precisa mais repetir, porque já não cabe, diz a Bíblia, não cabe mais sacrifício. Porque agora sim cumpriu o sacerdócio. Veja, lá o Arão era o sumo sacerdote, os seus filhos eram os sacerdotes. Uma vez por ano, o Arão pegava ali e apresentava, porque os filhos deles atendiam o povo, mediador entre o povo, né, e Deus, aquela mediação figurada, claro, porque o bode era figurado, porque o carneiro era figurado, porque tudo apontava para o sacrifício perfeito de Cristo, tá bom? Então, tinha lá os filhos que eram sacerdotes, e tinha um Arão que era o sumo sacerdote. E uma vez por ano, o Arão entrava no lugar santo dos santos. Esse lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, e apresentava oferta pelos pecados do povo, e dele também, porque ele também era pecador. Olha que a diferença do sacrifício de Cristo, porque o Arão tinha que apresentar, o Arão e os outros sumos sacerdotes que vieram após ele, tinham que apresentar o sacrifício pelo povo e por ele também, né? Porque ele era pecador também, e isso tinha que ser repetido, né? Havia uma repetição. Bom, entendendo esse sacerdote, o sacerdote era então uma figura do mediador, da mediação entre Deus e os homens, tá? E aí o que ele queria é que houvesse uma nação sacerdotal. Foi o que nós vimos antes dele estabelecer o sacerdócio. Olha, eu quero que seja uma nação sacerdotal, onde todo mundo seja sacerdote, onde todas as pessoas podem entrar na presença de Deus, e que o sumo sacerdote é um só, que é Cristo. Viu a diferença? Então nós temos os sacerdotes e temos o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, eu vou mostrar para vocês na Bíblia, tá? Porque não vai ficar na minha palavra, né? Vou mostrar para vocês na Bíblia a ordem que é, porque o pai de família só vai ser pai de família de verdade o dia que ele entender o que vai acontecer aqui hoje, seguir o caminho que vai aqui hoje. Vou voltar nesse assunto, mas vamos mudar agora o foco aqui. O sacerdote como mediador, olha lá, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Então todos aqueles lá do Velho Testamento era figurativo, tanto de Arão, Melquisedeque, né, que era mais figurativo ainda, porque as pessoas viajam, falam que era Jesus encarnado e tal, né? De qualquer forma era figurado. Todos eles foram feitos figuras das coisas que viriam, porque em Jesus é que aponta o sacerdócio, tá? Ele termina ali, né? Ele se cumpre ali em Jesus, né? E aí vem uma nova aliança, livro de Hebreus. Livro de Hebreus é chave no assunto de hoje, tá? Olha lá, 12:24 de Hebreus. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que de Abel. Então ele é um mediador, Jesus é o mediador de uma nova aliança.
Ele tem uma nova aliança com o homem através de Cristo. Pastor Júnior. Sim. Hebreus aí, corrobora aí, ó, Hebreus capítulo 7, versículo 22. Aliás, o 21. Sim. Em diante. Mas esse se tornou sacerdote com o juramento daquele que lhe disse: o Senhor jurou e não mudará, tu és sacerdote para sempre. Assim, o 22. Assim Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor. E o 23. E aqueles se tornaram sacerdotes em grande número, pois pela morte eram impedidos de permanecer. Jesus é inalterável, ao 24. Mas ele tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. Porque permanece para sempre. Para sempre. Então, Jesus é sacerdote para sempre. Real. É nele que todo o sistema sacerdotal aponta para ele. Tem um comentário Ele é a aqui, execução. só somando mais um pouquinho, pastor Júnior. No título, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é indicativo da pré-existência de Jesus sem início ou fim de dias. Exatamente. Que não tem princípio. Novo não tem fim. sacerdócio. Por quê? Porque Melquisedeque não tinha início, não tinha descendência, não tinha genealogia, não se mostrou ali. Mostrando essa parte, né? Era uma forma de Deus mostrar para nós a questão do sacerdócio. Que a gente só entenderia tudo isso lá no livro de Hebreus. Que outra vitória nossa, nascemos depois do Antigo Testamento. Imagine, todos eles faziam sacrifício, faziam tudo aquilo ali e não sabiam o que estava acontecendo. Eles tinham que pegar o cordeiro de 1 ano, levar ali no templo, oferecer pelos pecados, e eles acreditavam que aquele cordeiro que ele ofereceu, aquele sangue que ofereceu ali, é que cobria os pecados, é que limpava os pecados, porque ainda não tinha a definição da aliança, eles ainda não sabiam. Vão saber, no momento oportuno, se já não sabem, aí se... Exato. Limpa, tira todo o pecado. Lá só cobria, só tampava, só deixava, em inglês nós falamos stand-by, né? Deixa ali em reserva, né? Deixa de lado. Mas vem Jesus e tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então remove definitivamente, tá? Bom, então ele é mediador dessa nova aliança, né? No 4,14 aqui, que o pastor Walter citou, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então nós temos um sumo sacerdote, que é quem? Jesus. E o sacerdote é quem? Nós. Peraí. Mas eu vi um pastor famoso falando na televisão que o pastor é o sacerdote. Aí é que está o grande erro. Você não precisa levar as suas demandas com Deus para outra pessoa, para o outro apresentar para Deus. Você pode entrar no Santo dos Santos com ousadia. Você é sacerdote e pode levar. Agora, só o sumo sacerdote entra na presença de Deus, que é Jesus. Mas você entra na presença de Jesus. Veja que é o mesmo sistema sacerdotal, mas agora de forma perfeita. Perfeição está nisso, nessas palavras. Sabedoria está carregado nessas palavras aqui. Exato. Muitas igrejas pregam que você depende de uma outra pessoa. Tem gente que vai na igreja para o outro orar por ele. Para o outro, eu não sou contra a intercessão, não. Vamos deixar claro aqui. Mas eu digo para você, sabe qual é a oração mais poderosa que tem pelo seu lar, pela sua família, pelos seus filhos? A sua. Você é o sacerdote. Você faz parte da aliança, você é propriedade peculiar de Deus. Vou voltar nisso. Vou falar do pastor. Qual é a figura do pastor, então? Ele não é, ele é sacerdote do lar dele. Pastor juvenil é sacerdote do lar dele. De vocês não é, tá? Qual a função dele? Voltamos nisso depois, tá? Bom, e o acesso, então, ao sumo sacerdote, né? O acesso. Está no outro aqui. Efésios capítulo 3, versos 11 e 12. O segundo, o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Nosso Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. E nós temos acesso a ele direto,
sem intermediário. Exato, e é isso aí, tá? E tem mais, o acesso a Deus tem benefícios também, né? Tem vários benefícios do acesso a Deus, tem responsabilidade do acesso a Deus. Nós somos responsáveis por isso, porque tem gente que só quer os benefícios, né? Só quer as benéfices, né? De receber de Deus, tirar. Mas o que eu tenho que fazer com isso? O que eu tenho que fazer com a minha responsabilidade? O meu sacerdócio. A minha ação sacerdotal. Olha aqui, não tem homem, não tem mulher. Todos, ele diz que todos seriam a nação sacerdotal. É claro que ele colocou regras dentro da família, colocou uma hierarquia para não dar choque, e ainda dá, né? Se ele não tivesse colocado a hierarquia era pior, né? Mas é uma forma de organização dentro da família, mas toda a família trabalha pelo sacerdócio. Agora vejam, deixa eu provar para vocês. Você é sacerdote ou sacerdotisa do seu lar, na sua casa, mas e os seus filhos? É uma nação sacerdotal. Então os filhos, como é que fica? Pois é, aí entra os pais. Os pais estão treinando os filhos para serem sacerdotes, para eles aprenderem a entrar na presença do Senhor, de Jesus, com ousadia, com intrepidez, para que um dia eles possam também ser sacerdotes do seu lar. Aonde rompe isso? Naquele momento em que deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, tornar-se-ão uma só carne. Naquele momento ele já virou o sacerdote do lar dele. Ele já é da unidade dele. Mas até ali ele é treinado no lar, na casa, pelos pais, para ser sacerdote também. Pastor Júnior, Sim. mais um versículo para somar, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Sim. Sobre as bênçãos sobre a família. Olha só, o versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: por meio de tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por meio da descendência, todas as famílias serão abençoadas. É uma bênção coletiva. Coletiva, da família. Tá? Todas as famílias. Ele está dizendo famílias. Isso, vou voltar nisso também. Mas olha lá, Jesus sempre intercede por nós. Essa intercessão no Romanos 8:34 aqui, era para mostrar para os irmãos que Cristo morreu por nós, e que Ele ressuscitou, e que Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Ele sendo o sumo sacerdote, Ele é o mediador com Deus. Então, sempre que nós oramos, nós temos que obedecer a ordem que Jesus deixou. O que Jesus disse? Tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome eu vos farei. Então, às vezes, a gente é que faz errado. A gente pede para o Espírito Santo, a gente pede, não, Ele é Deus. Eu não estou dizendo que Ele não é Deus. Mas o Jesus ensinou para nós pedir para o Pai, mas em nome de Jesus. Porque é outra função. Aí, na outra aula, a gente fala sobre essa parte. Mas, às vezes, a pessoa pede para o anjo, né? Sobe no anjo e desce do anjo, anjo para lá e anjo para cá. Gente, Jesus é suficiente. Você tem que pedir ao Pai no nome de Jesus. Tem que solicitar o Pai em nome de Jesus. Aí ora e não recebe. Não recebe por quê? Porque fez errado. Porque eles não sabem o que fazem. Justamente. Tá? Então, Ele é o intercessor. Mas Ele não é o Pai. Ele diz para nós nos dirigirmos ao Pai. A gente aprende nas igrejas, Jesus abençoa, Jesus me dá isso, Jesus. Se a gente for olhar o pé da letra, né, o som da palavra está errado, porque Ele falou para nós pedirmos ao Pai, em nome dEle. Pai, opera aqui, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Porque é Jesus o intercessor, é Jesus o mediador. E Jesus, então, é o mediador. Não é Ele que vai conceder diretamente. Ele falou que ia conceder, mas quem pedia é o Pai em nome dEle. Ficou claro até aí? Então, às vezes a gente é que empolga demais, vê os outros fazendo, vê na televisão lá e faz. Tá? Pastor Júnior? Sim. Mas eu me lembro qual é a passagem que fala que o Espírito Santo, Ele é o que intercede por nós. Sim. E Ele que faz o filtro daquilo que a gente Sim. não sabe, né? Sim, mas só que eu não vou entrar nessa parte do Espírito, porque senão eu levo mais 1 hora para explicar essa parte.
tá? Nesse sentido que eu estou falando aqui, de ser o sacerdote, de ser o mediador, é através de Jesus, tá? É através de Jesus, esse é o familiar. E a outra parte, a outra função, como diz o pastor Juvenil, que é a do Espírito Santo, tá bom? Deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui, eu até investiguei isso com a polícia, né? Para contar uma história real para vocês. Uma notícia que saiu no portal R7, no dia 2 de março de 2022, na cidade de Buritinópolis, Goiás. Isso aqui é lá perto da divisa da Bahia, lá perto de Alvorada do Norte. A gente passa muito lá quando vai para a missão, né? Lá perto. Um fazendeiro matou um policial federal. E a polícia descartou a possibilidade de homicídio e classificou como legítima defesa esse ato. Ele foi indiciado por outra coisa, mas é outra coisa. O que eu queria explicar para vocês é que, diante da lei dos homens, né, das pessoas, o homem, ele tem o direito de defender a sua família, o seu lar. É claro que a lei é cheia de falhas, tem um negócio lá de excesso. Não confia na lei dos homens, não. Eu peguei isso aqui só de exemplo para a gente voltar para a Bíblia, tá? Mas mesmo na lei dos homens, quando não tem jeito, esse homem era policial federal, ele invadiu a casa, na fazenda, estava o fazendeiro, a esposa e o filho, uma filha, né? E ele disse que ia entrar na casa, que ia matar todo mundo, o rapaz grita lá de dentro, olha, eu estou armado. E ele estava com arma artesanal, que ele tinha feito, o fazendeiro. E o policial entrou assim mesmo, ele tinha um surto lá, né? Disseram que ele tinha um problema psicológico, vai saber que... Não, a polícia falou que aconteceu tudo isso, e ele entrou, o rapaz atirou e ele morreu. O fazendeiro atirou nele, quando ele arrombou a porta, o fazendeiro atirou nele, no policial, e ele morreu, o policial morreu. Aí todo mundo pensou, pronto, matou o policial, vai ficar preso o resto da vida, né? A polícia concluiu que foi legítima defesa do lar, da casa dele. Ele é o defensor. Então, o homem, ele tem obrigação de defender o seu lar. Não estou falando que você tem que fazer um curso de tiro e comprar uma arma e botar dentro da sua casa. Porque eu trabalhei para um paulista, ele era muito rico, morava ali no setor marista, ao lado do colégio marista, até, e ele tinha um guarda na porta da casa dele. E o guarda ficava armado, pois um dia os bandidos foram lá, atirou no guarda para roubar a arma. Não entraram na casa dele, porque o objetivo deles era roubar a arma, não era roubar a casa, mas se quisesse roubar a casa, roubava, com guarda armado e tudo. Tomava a arma do guarda, matava os filhos dele com a arma do guarda, se não fosse, né? Se fosse esse o objetivo dos ladrões, não era? Então, nesse caso aqui, meus irmãos, eu estou dizendo que o pai de família, ele tem que defender o seu lar. Ele é que está autorizado por Deus a ser o sacerdote do lar. Claro que tem circunstância e circunstância, mas é um direito do cidadão e um dever do cristão de fazer essa defesa. O problema é que o nosso sacerdócio não é carnal, não é humano. Tá bom, eu tenho habilidade com arma, eu fui atirador na aeronáutica, mas eu não tenho arma, eu não usaria uma arma, mesmo tendo condições de fazê-lo. Por quê? Porque as minhas armas não são carnais. E eu vou provar isso para vocês. Então, quando eu digo que tem que ser sacerdote no lar, olha só, aconteceu lá no passado, no tempo de Jeremias. Jeremias, se você entende... Alguém pode pegar aí Jeremias 3,15, por favor? Jeremias 3,15. Ele disse que ia mudar o sistema sacerdotal para o sistema pastoral. Jeremias. Por que Jeremias? Se a gente entender o contexto, a gente sabe por que foi ele que falou. Por que não foi Amós? Por que não foi Isaías? Porque foi Jeremias. Eu explico para vocês agora. Alguém pode ler aí? E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos guiarão com conhecimento e discernimento. Já tinha pastores nessa época? Não. Quando é que foi estabelecido os pastores? 600 anos depois. Depois da morte de Jesus, depois da morte de João, depois que eles escreveram as cartas, é que estabeleceu esse sistema pastoral, tá? Lá no Velho Testamento, no tempo de Jeremias, era no tempo dos sacerdotes. Acontece que o sacerdócio estava falido.
O sistema aarônico estava falido. Eles não estavam fazendo o que Deus mandou. Não estavam cumprindo com os sacrifícios do jeito que tinha que fazer. Então Jeremias foi justamente o profeta que Deus falou: olha, vocês vão para o cativeiro. Vocês vão ser enviados para uma terra distante, onde vocês vão ficar 80 anos lá no cativeiro. E daí, de Jeremias, meus irmãos, eles foram para o cativeiro, para a Babilônia, ficaram 80 anos lá, e depois que eles voltaram, ainda teve mais 400 anos, aquele período entre o Velho e o Novo Testamento, até chegar no tempo de Jesus. E até estabelecer o sistema pastoral das cartas de Paulo, foram mais 100 anos. Então nós estamos falando de 600 anos antes de Deus vem e fala através de Jeremias: dar-vos-ei pastores que vos apacentarão, com inteligência. Então qual é a função do pastor? Ele não é uma função sacerdotal, é uma função pastoral, chamamos de bucólica, né? Que é a atividade pastoril. O que um pastor faz? Ele cuida da ovelha. Ele tem que ter treinamento espiritual de Deus para isso. Não é qualquer pastor que cuida de ovelha. Porque o mercenário, diz a Bíblia, que quando vê o problema é o primeiro que corre, deixa as ovelhas tudo para trás. O lobo, se quiser, corre comer tudo. Ele não vai comer, eu, né? Eu corro primeiro. O pastor, ele tem paciência. O pastor, ele tem perseverança. Ele leva as ovelhas com segurança. Lá naquele lugar, nos desertos da Judéia, naquelas regiões áridas lá, ele tinha que ir onde tem pasto, tinha que ter a sabedoria de lembrar: o ano que vem tinha um pastinho bom daquele lado ali, mas fica uns 10 quilômetros para lá, então vamos ovelhada, vamos lá. Chega lá, tem um pastinho, leva Era poço. E ia lá, ia aqui, levava, trazia. E ovelha, gente, pensa num bichinho sonso. É um bichinho humilde, mas é sonso. Ele larga ela ali, ela soca lá no meio dos carrapichos. Aí volta, imagina uma ovelhona igual o Leonardo, assim, cheio de carrapicho, volta, né? Tem que passar o pente, tirar uma por uma, lavar, hein, Leonardo? O problema é que ele solta ela, corre de novo e soca no carrapicho. Vai o pastor tirar de novo. Se o sujeito não é pastor, ele chega, a vara, dá umas varadas nessa ovelha, não é? Perde a paciência. Um pastor não, ele faz aquilo com paciência, com amor, cuidando das ovelhas. Vocês estão entendendo o que é o cuidado do pastor? Ele cuida do rebanho. Pastor Júnior. Sim. Somando aí, nós, domingo na escola dominical, nós estávamos aqui aprendendo junto com os irmãos. Tem algumas frases que são importantes sobre pastor e ovelha. Pastores influenciam ovelhas. Lobos transformam ovelhas em tráfico de influência. Pastores alimentam, lobos sugam. Pastores se escondem atrás da cruz, lobos estão na frente dos holofotes. Outra aqui: pastores têm dons, lobos têm títulos. É desse jeito. jeito. Um monte de coisa. Então tem muita gente com carteirinha de pastor no bolso, mas pastor que cuida de ovelha tem pouquinhos. Tem pouquinhos que cuida das ovelhas, que tem aquela paciência, que tem aquele amor, que tem aquele chamado pastoril. Então esse chamado não é de mediação. Vocês estão vendo que é diferente de ser o mediador? Ele não está lá para mediar entre a ovelha e Deus. Ele está lá para ensinar a ovelha como é que ela chega na presença de Deus, para mostrar para ela o caminho, para mostrar para as famílias, para mostrar para as crianças o que é o sacerdócio, para encaminhá-los. Olha esse aqui, pastor Júnior: pastores alavancam as ovelhas, lobos usam as ovelhas para a sua promoção. Exatamente, ele tem algum interesse, ele quer satisfazer o interesse dele, mas na hora que vem o problema, ele é o primeiro que corre. Agora, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, tá? Ele cuida das ovelhas. Bom, na verdade, o pai de família, né, era só para explicar o trabalho do pastor, diferente do trabalho de mediador sacerdotal, tá? O pai de família, por outro lado, ele tem a noção de que é ele que cuida da família. Olha Lucas 12, 39, Jesus usou isso para dar um exemplo, né? Mas por essas palavras aí vocês vão perceber que ele espera do pai de família, né? Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa.
que ele espera do pai de família? Que ele defenda a sua família, que ele defenda o seu lar. Então, passou-se um tempo, olha, desde que foi fundado o sistema pastoral, passou 1000 anos, que nós chamamos de Idade Média. A Idade Média vai da queda de Roma, do Ocidente, 490 e pouco, até a queda de Roma do Oriente, que é a cidade de Bizâncio, Constantinopla, que caiu 1000 anos depois, 1400 e pouco. Então, de 400 e pouco a 1400 e pouco, a Idade Média durou 1000 anos. Nesses 1000 anos, a igreja se corrompeu, caiu, bagunçou tudo de novo. Olha, lá atrás bagunçou, o que aconteceu? Foi todo mundo parar no exílio, foi todo mundo para a Babilônia, voltou bonitinho, né? Como diz o Mala, pianinho, né? Voltou o negócio arrumadinho de lá para trás, tá? Isso. Ele liberou tudo. Exatamente. Aí o que aconteceu? Caiu Roma, aí caiu também o sistema, aí abriu a margem para a reforma luterana, para a grande reforma. Quais são os pilares da reforma? São 6 pilares. Eu não vou falar dos 6 hoje, para não tomar o tempo, e eu tenho ainda outros objetivos. Vou falar só do último pilar. Qual é o último pilar? Sacerdócio universal dos crentes. Era um conceito que tinha acabado, porque era a igreja que tinha que interceder pela pessoa, era a igreja que tinha que mediar a pessoa era dependente da igreja, ele tinha que comprar a salvação. Literalmente, uma das teses de Lutero que ele pregou na porta da igreja de Wittenberg, é que as pessoas tinham que botar as moedas lá, que a moeda caía lá, uma saía do purgatório. Era essa a pregação da igreja, que a igreja que mediava, que o homem precisava da igreja para ser o mediador. Veja, aí que estava o erro. Na verdade, a igreja é só ajudadora, o pastor é só o que encaminha. Mas quem é que faz então a conexão com Deus? O próprio crente. Vós sois nação sacerdotal. É por isso que um dos pontos que vocês vão pesquisar, meus alunos sempre ficam de olho. Na hora que eu falo uma palavra, anota lá para pesquisar. Sacerdócio universal dos crentes. É um dos pontos da reforma. Era voltar para Cristo, era voltar para a Bíblia, era voltar para Deus. Era 5, 6 pontos. 5 solas e mais o sacerdócio. E por incrível que pareça, o sacerdócio é o que menos se fala até hoje. Provavelmente tem pessoas aqui que nunca ouviu falar disso. E é talvez o mais importante. Porque enquanto a pessoa não entende que ele é o sacerdote, que ele tem acesso a Deus, que ele tem que proteger a família dele espiritualmente, ele sofre muito e põe a família dele para sofrer junto. Porque todo o sistema depende disso. E para fazer isso, nós precisamos de arma, né? De arma. O caipira fala que para ir para o céu tem que estar com a arma limpa. Então tem que limpar a arma, né? Só que a nossa arma não é carnal, a nossa arma é espiritual. É outra. É diferente. Olha lá, vamos lá na Bíblia de novo. As armas do crente. Não vou falar daquelas armas, tem uma lista de armas. Dava outra aula também. É que eu queria pegar hoje uma espinha dorsal para os irmãos entenderem o sistema, de como é que ele pode fazer, o que o pai de família tem que fazer, o que uma família tem que fazer, porque a pessoa cai lá na igreja e fala, e agora? Eu sou crente, daí, e agora? O que eu faço? Eu tenho que ter um norte, eu tenho que ter para onde ir, o que eu faço? Qual é a minha responsabilidade com a família? Apoiar o governo nas armas lá, eu compro uma arma, deixo lá em casa, guardadinho, se o bandido chegar, eu prego fogo nele. Pois é, ele tem habilidade, ele te toma a arma e ainda mata seus filhos ainda. Né? Mas eu estou falando, não é daquelas armas, estou falando dessas aqui, ó, de 2 Coríntios. Vou usar só essas aqui, tem uma listinha aí em outros lugares, tá? Uma listinha de defesa e proteção e ataque e tudo. Mas essa, capítulo 10, versos 3 e 4. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Estamos na carne, estamos vivendo aqui. A não ser que não morrer, que ninguém está querendo ir embora antes do recreio, né? Ninguém está querendo ir embora antes do recreio. Está todo mundo querendo ir no arrebatamento, né? Então, até que isso aconteça, nós estamos aqui, na carne.
Se quiser ser só espiritual, irmãos, tem umas pessoas que é espiritual, que quer ser espiritual, pede para Jesus recolher, que aí vai ficar só o espírito mesmo. Enquanto estiver aqui, é só a carne, né? Em parte, o que o irmão Absa leu? Lá em Coríntios, no capítulo do amor, que em parte profetizamos e em parte conhecemos. Por quê? Porque em parte somos carnais e em parte somos espirituais. Você nunca vai ser uma coisa só. Nunca vai ser totalmente carnal, nem totalmente espiritual. A não ser que volta lá para o mundo, aí também vira só carne, né? Está vendo que é simples as coisas? É a gente que complica, né? Às vezes. Tá bom? Então nós vivemos na carne, né? Andamos na carne, mas não militamos segundo a carne. Temos o outro lado, o lado espiritual. Tá? Mas estamos na carne. Porque as armas da nossa milícia, do nosso trabalho, da nossa militância, não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. É com armas espirituais que nós lutamos. É no outro nível que nós lutamos. É no outro nível que nós guerreamos. Tá? Então, existe aí um mundo espiritual. Mesmo como crentes, tem muitos crentes que não prestam atenção nisso. Ele quer ser crente, mas ele quer viver segundo a carne. Ele quer viver mais na carne, confiar mais na instituição, confiar mais nas pessoas. E isso é muito decepcionante. Tem gente que põe as fichas dele tudo no candidato a governo, no candidato a presidente, ele confia, não, é assim. Aí dá tudo errado, ele fala, peraí, onde é que Deus estava? Eu orei. As nossas armas não são carnais, nós não somos desse mundo, irmão, nós não somos verde e amarelo, nós não somos canarinho, nós somos cidadão do céu, é outro nível, é outra situação. E a gente fica querendo viver mais na carne aqui. Se bobear um pouquinho, você vira um carnudo, né? Por isso nós temos responsabilidade para levar Paulo com Jesus, você vai levar o meu evangelho até diante dos reis. Exato, para todo mundo. É a nossa obrigação, né? É presidente da República, mas precisa da palavra de Deus. Precisa da palavra de Deus. Todo mundo tem que receber ela. Precisa da palavra de Deus. Mas recebeu a palavra, agora você tem que viver de acordo com o padrão de Deus. Tem que mudar de vida. Né? As nossas armas agora, né, tem que haver uma seriedade aí na nossa defesa. Olha 1 Timóteo aqui, capítulo 5, verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. É pior do que o infiel. Peraí, essa aí doeu. Então o cara é crente, mas se ele salvar o pescoço dele, está tudo bem. Ele não guerreia, ele não batalha pela família, pelos seus. Aí o que a Bíblia fala que ele é? Pior do que o infiel. Pior do que o lado do mundo. E não está falando qual a qualidade do lado do mundo, seja qualquer um deles. É pior. Então ele tem uma responsabilidade com a família. Então o que você tem que fazer? Você tem que orar pelo seu filho, você tem que anunciar o evangelho, você tem que fazer de tudo para ganhar ele. Porque tem gente que pensa, não, eu sou obrigado a fazer isso, eu vou fazer isso com lenha e água, né? Meu pai, que Deus o tenha, né, já foi embora antes do combinado, mas meu pai pregava com machado, saía lasca, saía faísca, ele não tinha, não economizava, não. O pastor Juvenil conheceu ele. Tá? Ele era duro na pregação dele, mas era o jeito dele, ele não entendia, ninguém nunca ensinou isso que eu estou falando aqui para ele. Ó. Ele achava que ele tinha a responsabilidade, então tinha que, não, tem que ser assim, tem que ser assim. Não é bem assim, você tem que ganhar a sua família, ensinar com sabedoria. Os filhos não são bobos, não, eles entendem as coisas. Ensina eles desde pequenininho como é que é, ensina da forma correta. Não ensina eles a ser carnais, não, ensina eles a ser cidadão do céu, desde pequenininho. É responsabilidade sua, Deus te deu uma família para você cuidar. Você já orou por ele, já orou lá dentro do quarto dele, já expulsou o mal de lá? Já orou junto com a esposa, já orou junto com o marido? Já ajudou um no outro, juntou os escudos ali para orar, para defender o lar? Vocês são o lar, os sacerdotes do lar. Já protegeu seus filhos? Já fez o que deveria ser feito?
Já fez a lição de casa? Porque, não, eu estou salvando o meu pescoço, eu vou na igreja. Filho não quer ir não. Conheço uma porção de gente que se deu mal nisso. Um pastor conhecido, ele levava os filhos para a igreja e o mais novo ele deixava em casa. O mais novo era rebelde, que só ele queria ficar jogando bola com os meninos e tal, deixava em casa. Ia ele, a esposa e os outros 2 filhos para a igreja e o pequenininho ficava para trás. E quando ele danava e brigava, a mãe entrava no meio igual uma galinha choque. Não deixava, não é para brigar com ele não. Resultado, o menino virou traficante, virou tudo o que vocês pensaram, filho de pastor, e não queria mais ser crente, não queria mais igreja, que foi o maior problema. Não é, irmãos, talvez não seja a obrigatória. Enquanto ele é pequenininho, você que domina, é você que leva, você que traz. Depois que cresce, aí ele vai escolher o caminho. Então, eu tenho que trabalhar isso desde pequenininho, e é minha responsabilidade com os filhos. Sim. A estatística aí é um percentual muito grande de filho de crente na cadeia. Eu fiz essa pesquisa eu mesmo, pastor, fazendo trabalho na cadeia. É assustador, tá? E muitas vezes, é claro que a Bíblia também considera o filho obstinado, que os pais pelejam, tentam e tal, e ele não quer. Mas não serve de desculpa para os pais desistir deles, né? O pai ainda continua sendo o sacerdote, a mãe continua sendo o sacerdote do lar, que tem a obrigação de ensinar os filhos. Os filhos cresceram, não querem ir mais para a igreja, agora já é problema deles, né? A hora que ele, né, que casou, foi embora para lá, bom, você não pode fazer mais nada. Mas devia ter feito antes. Eu não queria contar a história não, porque esse meu amigo vai ver isso aqui, mas ele paciência, vai servir de exemplo, né? Nós estávamos fazendo um serviço junto, e ele estava triste, mas triste, mano, aquele dia, numa tristeza. Eu falei, o que foi? Ele falou, minha filha repetiu de ano, eu peguei ela, dei um couro, ela já estava mocinha, de uns 14, 15 anos, ele bateu nela, e ele estava triste, né? Eu falei, sua filha repetiu de ano, você bateu nela? Foi. Peraí, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você sabia que ela ia repetir de ano? Você estava acompanhando? Não. Então quem tinha que apanhar era você. Falei para ele. Você que tinha que apanhar, você que tinha que estar acompanhando, é sua filha. Como é que você não sabia que ela ia repetir de ano? Agora você quer bater nela porque ela repetiu de ano. Isso ilustra o que eu quero falar para vocês? Lá na frente, o pai quer que o filho seja crente, mas e lá atrás, ele acompanhou? Ele levou a palavra, ele fez o que precisava ser feito, usou de autoridade, usou de amor, de carinho, porque tem tudo isso. Autoritarismo não adianta, viu, irmãos? Meu pastor fala que se apertar demais, sai entre os dedos. E sai mesmo, aperta para você ver demais, sai entre os dedos. Né? Mas tem que ter carinho, tem que ter amor. Hoje nós estamos aí, a paz de família hoje está difícil. Porque a criança já de 6 anos, 7 anos, navega no celular aí no mundo inteiro. Verdade. E vai lá para o quarto, lá o pai está dormindo e a mãe está dormindo. E eles navegam, navega no mundo inteiro. Esse mundo está cada aí vez mais perigoso. Dá o celular, a criança não sabe como usar, não sabe os limites. E aí o prejuízo é grande. É grande. Esse mundo está cada vez mais perigoso. Então, cada vez mais requer dos pais, do sacerdócio dos pais, mais ainda dedicação, mais oração, sim. Então. Pois é, os pais parecem que acham mais fácil cuidar. Não, deixa, né? Antigamente era televisão, punha a televisão para zeladeza. Aí botaram a Xuxa, né, para cuidar dos filhos. Quantos filhos cresceu sendo cuidado pela Xuxa, com aqueles valores distorcidos dela? E o celular é muitas vezes mais perigoso do que aquilo. Desculpa aí eu ter falado, né, citado. Tinha que citar o fato, mas não o nome, né? Mas já foi, né? Já era. É público e notório isso, né? Eu não gosto de citar essas coisas, não. Mas vamos para a Bíblia? Vamos olhar os exemplos na Bíblia. Olha Noé aqui, ó. Noé, Hebreus 11, 7, fala sobre Noé, fala assim, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca. Para que Noé preparou a arca mesmo? Para salvar a família dele.
oferecido foi para outras pessoas, mas qual que era o objetivo? Salvar a família dele. A sua casa é a sua arca. Você é o Noé de Deus, que tem que pelejar para salvar a sua vida, mostrar o perigo que está lá fora, para os filhos, cuidar deles, orar por eles. Jejuar e orar pelos filhos é obrigação dos pais. A pessoa é capaz de fazer campanha para cuidar de filho dos outros e não faz o dele. Não é? Ele é capaz de se esforçar pelo dos outros e não faz pelo dele. Ah, mas o meu não precisa. Precisa. Para começar, os pais são os últimos a saber das coisas, não é? Ou era só no nosso tempo, no meu tempo, hein, pastor Valtinho? Que era assim, os pais são os últimos a saber das coisas, você não sabe de nada, você tem que pôr na presença de Deus, e pôr, é Deus que tem que olhar, tá? Você tem que fazer a sua lição de casa. Se vai dar certo, eu não sei, mas tentar tem, né? Tem que morrer tentando, cuidar dos bichinhos, né? Por isso que as redes sociais hoje penetrou, acabou. Que a pessoa, o pai está pensando que o filho está certinho, mas ele está comunicando com outra pessoa que está instruindo ele em outro caminho. Vocês já viram quando acusa os filhos, os pais viram uma onça, porque não acredita que os filhos é capaz de fazer aquilo, porque não sabe de nada. Exatamente. É muitos perigos, irmãos, é muitos perigos. Por isso que eu estou dizendo que o sacerdote, ele tem que ficar de olho aberto. Tem algumas denominações, e eu vivi um pouco delas, né? Eu acho que é uma confusão de paternidade com sacerdote. A paternidade, olhando para o espiritual, era o reflexo que o sacerdote tinha que ter para com os filhos. E é o oposto. Existe um sistema sacerdotal dentro da casa, mas de rigidez. E aí a paternidade espiritual que tinha que aparecer em Cristo não aparece. E aí há essa separação entre os filhos e os pais. Eu acredito que seja isso. Talvez é outro perigo. Porque você tem que ganhar os filhos e não separar eles, né? E se forçar a barra, vai perder. Porque normalmente as crianças, né? Elas precisam ser acolhidas nisso. Elas têm que confiar nos pais. Ela nunca vai ouvir, né? Se os pais não treinar elas desde pequenininha. Estou treinando netinha agora, né? Agora estou pago porque eu já casei as filhas, né? O meu netinho chega lá e vai cantar um hino para mim. Ele chega lá, amém do Rio Azul. Eu amém, que coisa mais linda, né? E aí eu rio com ele, eu brinco com ele. Por quê? Eu estou treinando ele. Daqui a pouco eu vou explicar para ele que Rio Azul é esse. Daqui a pouco eu vou contar para ele a história das coisas que ele não sabe ainda. É eu que tenho que contar a história para ele, né? Porque eu sou, né, o sacerdote da minha família. Eu intercedo pela minha família. Eu estou falando isso para servir de exemplo. Todo mundo deveria ser, né? O que eu acho bonito é o do Jó. Cadê o Jó? Caiu aí? Aí. Porque ficou uma página no meio. Jó intercede pelos filhos continuamente. Ele faz esse trabalho que eu estou falando aqui. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias dos seus banquetes, os filhos dele faziam banquetes lá, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração, e assim Jó fazia continuamente. O que Jó estava fazendo? Ele estava protegendo os filhos dele espiritualmente. Os filhos parece que gostavam de um churrasco mesmo, né? Gostavam de um banquete, de uma coisa, né? Mas o Jó fazia continuamente orações e intercessão. No Velho Testamento, na Velha Aliança, tinha que fazer o holocausto pelos pecados. Como Jesus morreu e ofereceu-se perfeito na cruz do Calvário, então ele é o mediador dessa nova aliança. Então, como é que nós fazemos isso? Orando, pedindo ao Pai em nome de Jesus pelos nossos filhos continuamente. Pedindo, não só pedindo, mas suplicando. Não só suplicando, mas jejuando também. Cuidado com o jejum para você não usar ele errado.
Use o jejum para quebrantar a sua carne, para você fazer o pedido, para você clamar a Deus pelos seus filhos. Faça isso, você vai ver a diferença na vida deles. Se faz na vida dos outros, morava eu no interior, né? E eu tive uma ideia, eu estava com um período vago de manhã, estava trabalhando à tarde no Senac, à noite na igreja, e de manhã eu estava com um período vago. Eu fui lá na escola, conversei com a diretora, uma escola que tinha pertinho de casa. Falei, eu estou aqui para oferecer meu serviço. Qual é o serviço? Pregar a palavra. Pregar a palavra. Era católica a diretora. Nós estamos com um problema sério aqui, os meninos estão arredios, de uns dias para cá eu estou percebendo que a coisa está feia aqui, eu acho que o senhor vai ajudar nós. Aí eu comecei a pegar as aulas, porque lá tinha a educação religiosa, que tinha que ser ministrada, e não tinha ninguém apto para fazer essas aulas. Eles ganhavam lá, recebiam, davam uma atividade lá para as crianças que não tinha. Aí eu pegava essas aulas, e eu comecei a dar aula para essas crianças. Em 15 dias ela foi lá na secretária da educação falar, a minha escola mudou a situação. O pastor começou a levar lá, a ler a Bíblia, até eles queriam caçar o mandato dela depois disso. Eles não foram lá na escola ver o resultado que ela teve. Eles criticaram ela de lá, mas ela não se esmoreceu não. Continuei por muito tempo fazendo esse trabalho lá, e as crianças mudou. Por quê? Porque a palavra de Deus muda, porque a Bíblia muda a história, e mudou a história dos outros lá, ué. Se mudou a história dos outros lá, por que não muda a minha, dos meus filhos? Na minha casa, no meu lar. Não é verdade? Eu posso ter cometido falhas com eles, todo mundo comete falhas, né? Mas se eu não consigo fazer isso, eu tenho que voltar a fazer agora. Eu ainda sou, né, o pai das minhas filhas, o avô dos meus netos, os meus genros eu trato como filhos, todos eles, na oração, em tudo. Trato como filhos, porque eu me sinto responsável espiritual por eles também, tá? Então é essa a nossa obrigação, porque a pessoa pensa que a obrigação dele é pôr no mundo, outros pensam que é pôr no mundo e tratar, outros pensam que é só tratar, né? E esquece que ele tem uma responsabilidade diante de Deus, ele está ali para constituir uma família, e ter responsabilidade sobre ela, e treinar essa família, e essa tarefa parece que não acaba nunca, né, pastor Juvenil? É uma tarefa que não acaba nunca, né? Que Deus deu para nós. Estava lendo sobre Noé ali, aquele versículo, ali de proteção e salvação. Quem é a nossa arca hoje? Veja, tem uma porção de figuras aí, né? Cristo é uma figura da arca, porque ele provê salvação. Mas o nosso lar também é uma figura da arca, né? Então. Da proteção espiritual, onde Jesus está presente, e no ambiente familiar, já que o plano de Deus é um plano familiar, para a salvação da família. E a arca foi providenciada para a salvação da família, né? Porque Deus estava tão indignado com o homem de 969, ele baixou logo para 120. Então, tá vendo? Tirou logo as vantagens de vida. Ele falou assim, o homem dá não, tem que diminuir a vida Tem que dele. diminuir. Já cortou um monte de anos ali, já diminuiu a vida terrena dele, né? Foram várias coisas, né? E vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Se nós não nos esforçarmos, nós não vamos poder desfrutar da alegria de ver os membros da nossa família entrar no céu. Se nós não nos esforçarmos, nós não vamos ganhar nem os de casa. Porque a pessoa, muita gente hoje, meia culpa é das igrejas, viu, irmão? Que ensina a pessoa a ser muito egoísta, né? A salvar só a cabeça dele. Se ele salvar o pescoço dele, já está bom demais. Não é esse o foco da igreja, não deveria ser. Todos nós temos que pregar a mesma coisa. Nós queremos ver famílias fortes, nós queremos ver uma igreja forte, porque já pensou se todos os membros da família fossem fortes, né? Isso ia multiplicar em bênção para outras pessoas. Isso só se consegue com esforço. Eu até entendo a pessoa ter dificuldade de sair para ir pregar o evangelho na rua, evangelizar as outras pessoas, eu entendo um pouco isso, a dificuldade. Mas os de dentro de casa, os domésticos, se eu não cuidar dos domésticos, aqui está falando de paternidade espiritual, não está? Se eu não cuidar dos domésticos, eu sou pior do que o incrédulo. Eu sou pior do que o incrédulo, se eu não cuidar dos de casa, os da minha família, os que Deus me
me concedeu, né? Me confiou, eu gosto de usar essa palavra, né? Os que Deus me confiou, eu não puder zelar deles, eu vou fazer o quê? Como é que vai acontecer? O que vai ser da minha família? O que vai ser do meu povo? Se foi a mim que Deus capacitou e comissionou e me colocou para ser o sacerdote ali. Isso vale para todos nós, para todos os lares, para todas as casas. Eu acho que a gente deixa um pouco para trás. Às vezes a pessoa empolga, ministério novo aí e tal, empolga e vai muito, né, para o lado dele mesmo. Muito espiritual. E o outro é muito carnal, não consegue chegar na ponta espiritual. Nós temos que ter uma linha de conduta. E dessa linha, que é Jesus, nós não desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Quem é o desviado para a esquerda? É o que volta para o mundo, é o que vai para os canhotos lá, né? Que dispensa comentário, né? Que sai da igreja, que vai para... Quem que é o desviado para a direita? É o que continua dentro da igreja, mas é o egoísta, que só vê a salvação dele mesmo. Não vê nem dos filhos dele, nem da família. Se perguntar para ele, não, meus filhos não querem nada com Deus, não. Não, minha família, não, ali, não, todo mundo não quer nada com Deus, não. Não quer mesmo, não, eles não sabem o que fazem. Eles não têm noção, é nós que temos noção, nós temos que ensinar para eles, que o pastor Juvenil falou aqui, é nós que temos que ensinar para eles. Você também não queria salvação, você também queria igreja, não. Você veio porque Jesus usou alguém com intrepidez e foi lá te anunciar o evangelho e falou no seu coração. Você acha que não fosse Jesus eu estaria aqui? De jeito nenhum, queria saber de igreja, eu saber de igreja, de jeito nenhum. Mas estou aqui, ó. Por quê? Porque alguém me alcançou. Aquele versículo ali, pior do que os infiéis ali, além da família lá, da casa da gente, a igreja também é uma família. É uma família. Já que o plano é familiar... Que só usa só burduna. Não tem compaixão. Exatamente. E não pastor é cuidador. A família lá, nossa, mas a igreja é uma família também. É uma família e tem que ser tratada igualmente as famílias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o plano de Deus. Aqui em Abraão, que é o nosso líder espiritual, é o pai dos que creem, né? Seja bendito todas as famílias da terra. Só ler aqui, 1 Timóteo, pediram para ler aqui rapidinho. Sim. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, aí ele fala assim, apresenta o apóstolo falando em particular do dever dos filhos para com uma mãe viúva. Negou a fé. Refere-se ao fato de que se alguém for realmente salvo, agirá de acordo com essas regras estabelecidas pelo Espírito Santo por intermédio de Paulo. Veja só. Então é isso. Deus estabeleceu o limite e deu para nós a responsabilidade. Nós temos direitos e responsabilidades. Eu termino com isso. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter direito à salvação, direito à vida eterna, direito à alegria de ver os nossos irmãos sendo livres, né? O direito de ver o milagre, de participar disso. Isso é tudo direito nosso. Mas temos deveres. O dever de fazer a nossa igreja forte, nossas famílias fortes, contribuir com as nossas famílias. Como é que eu posso fazer isso? Aprendendo, estudando, querendo, para mim transmitir para eles, para me levar a palavra para eles, porque todos eles precisam, e muitos deles não sabem o que fazem, não têm noção do que fazem, né? Vão para a perdição, mas porque não sabem o que fazem. Pastor, então nós temos que aprender isso. É tão sério isso que o senhor está falando, que nós vivemos isso, essa palavra sacerdotal foi tão impregnada dentro da gente, que quando se fala dessa paternidade, algumas denominações neopentecostais, elas introduzem isso de uma forma tão diabólica, eu posso dizer isso, porque leva-se a paternidade para o próprio pastor. Exato. Ele é o responsável para domínio. E aí, quando imputa sobre os homens o sacerdote, e realmente reger a sua casa como sacerdote, imputa sobre a mulher, tira o mérito do que o senhor disse, dela ser sacerdotisa do seu lar. Exato. Né? E aí
quando ela não se anda na linha do sacerdote, ela é conhecida como Jezabel. É, Olha o peso que é lançado sobre as esposas. pois é. Se ela não anda na linha, ela se torna Jezabel. Percebe que isso tudo é um plano diabólico para desestruturar as famílias? Se tudo isso que nós tratamos aqui for colocar em prática, irmão, nós teremos famílias fortes, igrejas fortes. Para mim chegar aqui com essa mensagem nessa noite, foi uma batalha, uma guerra. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual batalha, luta para que isso não aconteça. Então eu tive que transpor vários obstáculos para chegar com isso aqui hoje. Tá? Saibam que o mundo espiritual é uma batalha constante. E isso que eu estou falando aqui ninguém quer saber. Então pega essa gravação que foi feita aqui, ó, e compartilha, manda para as pessoas, manda para os crentes, manda, tá? Hoje nem a internet aqui não está funcionando, não está transmitindo direto, mas está gravando ali, né? E depois nós pegamos o link, colocamos e, né, enviamos aí nos grupos da igreja, tá? Porque isso o povo precisa saber. O que não precisa é facinho, né? Tá gente pregando. Vocês imaginam que se fosse uma outra situação, essa igreja estava cheinha de gente aqui, ó. Então teve batalha espiritual, alguém não veio. Aí você pensa, o que aconteceu? Pois é, o pessoal lá de baixo sabia o que ia acontecer aqui hoje, viu? Porque lutou contra mim e lutou contra muitos outros, né? Então aí estamos nós, diante de uma luta, de uma guerra espiritual. Nossas lutas não são carnais, então vamos orar e vamos, com a graça de Deus, nós vamos vencer. Amém? Eu termino aqui, Deus abençoe. Pastor Walter Saturnino, volta.